Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Sagitário. Bem-vindo, Sagi, muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários, muito obrigada por tudo. Sagi, quando você se inscreve no canal, você dá um suporte pra gente, ajuda o canal a crescer, tá bom? Muito obrigada desde já, tá? Então, Sagi, hoje nós vamos dar uma olhada, eu vou tirar uma cruz celta e nós vamos dar uma olhada para ver o que tem aí para vocês para os próximos 30 dias, tá? Como vocês sabem, não existe coincidência. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem para você aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nós vamos dar uma olhada qual é a mensagem que os oráculos querem trazer para o coletivo do signo de Sagitário. Qual é a mensagem para... O que está chegando? Como que está a energia? O que Sagitário precisa saber? O que Sagitário precisa escutar? O que está acontecendo? Sagitário, como que está a energia para Sagitário? Os próximos 30 dias, tá bom? Vamos lá. Sagitário, os próximos 30 dias... Sagitário, mensagem para o coletivo. Essa leitura ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa. Vamos lá, Sagitário. Ok, gratidão. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Qual que é a mensagem? Ok, vocês têm... Ok. Você está deixando de ver algum detalhe importante. Preste atenção no que está acontecendo. Essa mensagem foi muito direta. Tem um ratinho aqui. A mensagem que é o seguinte: você está deixando de observar, deixando de ver alguma coisa muito importante. Preste atenção no que está acontecendo. Ok, aqui tem algum detalhe importante, alguma coisa crucial, alguma coisa significativa que você não está vendo, tá? Eu vou até esclarecer essa carta. Essa carta está intrigante. Ok, universo. O que é que pode estar... O que é que a gente pode estar faltando? O que é que o coletivo de Sagitário não está vendo? Ok, saíram aqui duas cartas. Vamos ver. Ok. Ok, nós temos aqui um 10 de ouros e um rei de copas. Entendi. Ok. Alguma coisa que você está fazendo que você acha que pode... que você acha que não está muito... Ok, você está fazendo alguma coisa, você não está se dando a importância em alguma coisa que você está fazendo, tá? É hora de você entender que o que você está fazendo é mais importante do que você está se dando crédito. Olha isso. Olha isso. Nós temos aqui um rei de copas e um 10 de ouros. Essas duas cartas, ela fala o rei de copas das emoções, né? Você pode estar... Você está construindo alguma coisa, Sagi? Presta atenção, essa mensagem é muito importante. Você está construindo alguma coisa. Pode ser no mundo material ou no mundo espiritual, tá? Você não está se dando crédito, que você merece, tá bom? Você tem que ter mais orgulho e você tem que entender que, bom, às vezes você pode ficar desanimado, querer desistir porque você acha que você não está tendo o resultado que você gostaria, mas você tá. É isso que eles estão falando aqui, ó. Tá? Você pode estar desconfiado, meio desconectado emocionalmente às vezes,
sabe, querendo assim, com as emoções um pouco meio, né, meio xoxa, mas ó, você está construindo alguma coisa que é sólida, você está construindo alguma coisa que é a base de alguma coisa muito importante. Eu vou falar de novo, ou é espiritual ou é no mundo material, tá? Essa mensagem foi muito específica, eu tô até um pouco encabulada, tá? Você tá deixando, alguma coisa, você pode estar pensando que não tá, mas tá. Você pode estar um pouco desanimado, olha isso, no fundo do deck. A carruagem continua com o seu foco, tá? Você pode estar um pouco desanimado, mas não. A carruagem continua com o seu foco. Continua, não deixa de, continua investindo nas suas ideias, investindo nos seus planos, tá? Essa mensagem foi linda, foi muito específica. Vamos continuar. Ok. Eu preciso segurança. Ok, eu preciso segurança. Sim, você pode estar numa fase aí, eu preciso segurança. De repente você quer construir, você está querendo essa segurança, tá? Eles estão falando bom, então você sabe o que você quer. Você sabe o que você precisa. Já é meio caminho andado. Você está indo em direção a essa segurança. Você está indo em direção a essa segurança que você quer e você precisa. Tá bom? Você vai chegar lá. Porque você quer uma vez que você sabe o que você quer, é o que eu falo. Já é metade do caminho andado. O universo não vai responder a nada. O universo quer saber o que você quer, o que você gosta, o que você gostaria. Tá? Então é porque aí você pode colocar o foco, a carruagem, tá? Eu preciso segurança, vamos ver. Sabedoria, wisdom, sabedoria, tá? Usa aquilo que você já sabe, usa o seu conhecimento. Não desacredita, não perca a fé. Eu falo muito de fé aqui. Eu falo muito de fé. A fé tem aquele ditado antigo, né? Todo mundo aqui deve ter crescido escutado esse ditado, né? A fé move montanhas, e a fé move montanhas mesmo, tá? Então a fé você tem que acreditar, seja lá o que você quer, você acredita. Sim, vai ter dias difíceis, vai ter dias que você quer ficar no seu quarto, fechar a porta, cobrir sua cabeça e não fazer nada, vai ter, tá? E não é só você não, todo mundo tem esses dias, tá? Quando você tiver essa vontade, não ignora, vai, entra pro quarto, fecha a porta, enfia debaixo das cobertas, ou vai sair com seus amigos, ou conversa com alguma amiga. Não ignora os dias difíceis. Não finge que não tem nada acontecendo, tá? Porque eles também, os dias difíceis também é o momento do nosso corpo falar, eu preciso de um descanso. Os dias difíceis é um momento que a gente precisa dar um descanso para nossa mente, para o nosso corpo. E uma vez que você faz isso, que você escuta o seu corpo, você deixa o seu corpo digerir aquela energia pesada, digerir aquela energia negativa. E no outro dia você levanta, tô pronto. Né? Tem aquela... Você recarrega, recupera e retorna. Tá? Não ignora, você já sabe, você tem a sabedoria, você tem o conhecimento. Sim, às vezes pode ficar difícil, mas é como a gente está falando. Tá? Não ignora o seu corpo, não ignora os seus sentimentos, não põe na caixinha, não sufoca, não minimiza, tá bom? Ok, aqui nós temos uma dica de como você pode cultivar uma boa vida, né? Um autocuidado, trabalhar na sua energia. Energy work. Como é que eu trabalho na sua energia? Todos nós somos energia. Tudo é energia. Tá bom? Então nós estamos vibrando. Algumas pessoas estão vibrando mais altas. Outras pessoas estão vibrando mais baixo. Depressão é vibrar baixo. Raiva é vibrar baixo. Medo é vibrar baixo. Otimismo, compaixão, fé, amor é vibrar alto,
tá? Tá. Então, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo um dia. Eu fazia terapia e eu cheguei na minha terapeuta, e minha terapeuta tava ela tava simplesmente pulando. Bem, eu vou falar isso, era bem isso mesmo, ela tava pulando. Ela pulava, e ela tinha um chale, e ela passava esse chale nela, e ela pulava, e ela fazia assim com a mão. Sabe o que ela tava fazendo? Ela tava tentando levantar a vibração dela, porque ela já tem uma consciência, entendeu? Porque ela já tinha consciência que ela precisava, que ela tava... Então, é isso, você elevar essa vibração é um trabalho que a gente faz constante, tá? Escolhendo os pensamentos que a gente pensa. Quando começar a vir aquela onda de pensamento negativo, porque vem, tá? Sabe, eu faço assim, show pensamento negativo, show. Tá? Então é uma maneira de você levar. Quando começar a vir aquela onda de negatividade, pensamento negativo, você tá? Eu lembro que eu cheguei, eu vi ela literalmente ela pulava, ela tinha um chale, ela passava o chale pra cá, e ela fazia assim. Então, eu via ela tava deixando ir, né? Porque, lógico, ela é uma terapeuta, ela deve trabalhar com vários problemas de todo mundo, né? Então essa foi uma coisa que eu aprendi com ela também. E ela falava muito isso da vibração, da gente trabalhar a energia, de ter essa consciência de trabalhar. Então tá aqui, você pode fazer reiki também, tá? Trabalhar seus chakras, tudo isso você pode fazer. Mas o que eu acabei de falar aqui é alguma coisa que você pode fazer exercício, você pode tomar água, você pode ter uma alimentação boa. E tudo isso aí não vai afastar totalmente o pensamento negativo, não. Mas é quando vier aquela onda, você fala, não, você vai repor por pensamentos melhores, tá bom? Você vai repor essa onda de pensamento negativo por pensamentos melhores, tá bom? Então, trabalhar a sua energia, vibração, tá? A vibração, a vibração é incrível. A gente tem domínio sobre ela. É porque ninguém ensinou pra gente. Ninguém ensina na escola. Os pais da gente não ensinam. Ninguém ensina pra gente sobre essa coisa de trabalhar essa vibração. Você pode. Sabe, você o tempo inteiro pensamento negativo. Quanto mais consciência você tem, melhor você fica nisso. Você pode evitar coisas que vão baixar sua vibração, como ver um programa na televisão, que é muito... Como é que é aquela palavra? Mórbido. Sabe, você vê um programa mórbido, aquilo ali vai te pondo para baixo a sua energia inteira. Entendeu? Então são coisas que você vai aprendendo, tá? Que é tão maravilhoso e é capaz de ser feito. Cada um pode fazer, só que a gente tem que aprender, ter consciência, tá? Vamos lá. Vamos então dar uma olhada qual é a mensagem do tarô para vocês. Vamos lá. Tarô, qual é a mensagem do tarô para vocês? Universo, Sagitário. Sagitário. Qual é a energia, qual é a mensagem? Eu vou tirar uma cruz celta. Essa leitura ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? E eu vou tirar uma cruz celta. Nós vamos ver futuro próximo, futuro mais distante, tá bom? Vamos ver como que tá a energia de Capri. Não, de Capri não, de Sage. Sage, vocês podem estar lidando com alguém de Capricórnio. Eu falei Capri, né? Ok, Sage, então vamos lá. Sagitário. Mais 2 vezes. Uma cruz celta. Vamos ver o que se sair amor, trabalho, seja lá o que sair aqui, a gente vai ver, tá? Eu falo pra vocês. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Sage. Gratidão. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O mundo. O mundo. Vai ter coisa nova para vocês chegando aí. Coisa nova para vocês fazerem, coisa nova para vocês elaborarem. Para alguns, espero que para todos que queiram, relacionamento novo, novas oportunidades. Você tá fechando um ciclo. Tá, gente, isso aqui
eu quero que vocês entendam também que pode ser uma coisa, como é que fala? Pode ser uma coisa enorme de grande, estou fechando um ciclo enorme. Nossa, um monte de coisa está acontecendo, pode ser, ou pode ser uma coisa também mais sutil, tá? De repente eu terminei um curso, de repente eu terminei um relacionamento tóxico, de repente eu terminei um projeto que eu vou começar. Aqui você está começando alguma coisa, tá? Você está virando uma página e você vai começar outra página agora, outro capítulo, tá? Você tinha uma palavra aqui, sabedoria. Uma palavra que vai muito bem com essa carta é sabedoria, tá? Porque você adquiriu algum conhecimento. Agora é hora de você colocar em prática. Vamos ver. 9 de paus, tá vendo? Tá aqui, ó. Alguns de vocês aí, 9 de paus é Sagitário, outro Sagitário, né? Vocês podem estar lidando com alguém de Sagitário no mapa. Essa carta, ela fala assim, você tem muita responsabilidade. Tá? Você tem responsabilidade, outras pessoas podem depender de você, ou podem depender diretamente ou indiretamente de você. Tá? Você tem as suas próprias responsabilidades que você tem que cumprir. Tá? Mas essa carta também fala que você nunca desistiu. Essa carta ela fala que você não deve desistir. Essa carta ela fala que alguma situação aí, alguma situação ou alguém pode estar causando algum momento, de repente alguma situação no trabalho pode estar causando estresse em vocês, tá bom? Vamos continuar. Alguma situação em relação a alguma mudança, de repente alguém aí está precisando mudar de casa, mudar de ambiente, mudança. Tem gente aqui que depende de vocês e vocês estão com essa... Vamos continuar, peraí, vamos ver. Ok. Ok. Diabo. Capricórnio, eu falei de Capricórnio, né? Alguém aí pode estar lidando com Capricórnio. Até agora a gente tem Capricórnio, Sagitário e Escorpião, né? Pessoal, aqui tem uma questão de apego. Aqui tem uma questão... O diabo muitas vezes fala de apego, de às vezes um vício. Alguém aqui, o vício mesmo, ou um vício com outra pessoa. Um apego. Infelizmente, o diabo fala de alguma coisa superficial, tá? O diabo é uma carta que fala de alguma energia de apego, de medo, de... não tenham medo sobre o que outras pessoas podem fazer com você. Se você tiver medo mesmo de alguém, se tiver alguém que coloca medo em você a esse ponto aqui, do diabo, você tem que se afastar desse alguém. Tá? Se você está com medo de alguém fazer alguma simpatia, alguma coisa assim, eu recomendo vocês a não ter medo, porque o medo, ele atrai coisa ruim. Não tem essa história de que o animal ele sente o cheiro do medo para atacar e ataca a gente? O medo, se você tiver medo, você vai abrir porta para a escuridão. Tá? Então não tenha medo, tá? A escuridão, ela se alimenta do medo. A escuridão, a sombra, as nossas fraquezas, ela se alimenta do medo. Tá? Lembra assim, ó, sempre lembra, tá? Que nada é perfeito e nunca vai ser. Só que isso não é motivo para que você tenha medo. Ninguém é menos e ninguém é mais. Tá? O medo, ele vai alimentar, ele se alimenta da escuridão. Tá? Então não tenha medo. Se tiver alguém, essa pessoa sim, ela é digna. Algumas pessoas sim. Põe medo na gente mesmo. Tem gente que faz qualquer coisa, né? Se afasta. Se afasta o máximo que você puder. Faça suas orações, cuide da sua vida. Seja positiva, seja otimista. Tá? Tem uma questão de medo aqui. Vamos ver. Ok. Vamos continuar. Alguém que vocês conheceram? Alguma energia que vocês conheceram? Alguém que entrou? Vocês tiveram a oportunidade de passar por alguma situação aí que trouxe um pouco de o medo, o apego? Alguém que entrou, alguma oportunidade, algum acontecimento aí recentemente na sua vida
deixou vocês com um pouco de medo de alguma coisa. Ou apego. Vamos continuar, peraí. É algo rápido. Vai passar rápido, tá? Cavaleiro de Espadas. É algo rápido. É uma energia rápida. É algo passageiro. Eu te garanto. Tá aqui. Tá? O Cavaleiro de Espadas, ele fala... Isso é passageiro. Isso vai passar rápido. Tá? Só não alimenta. Vai passar rápido. Seja lá, se for uma pessoa... Pessoas invejosas... sabe, pessoas que podem estar influenciando aí negativamente. Também, se uma pessoa entrou na sua vida que ela não está disponível, cuidado também, tá? Aqui também é a energia de gente que entrou na minha vida e que não pode me oferecer nada. Ou tá em outro relacionamento, ou é totalmente narcisista, manipuladores, tá? Pessoas manipuladoras, tá? Não ignore os sinais vermelhos. Vamos continuar. Vamos ver, dar uma olhada. Infelizmente tem gente capaz de tudo, né, gente? Infelizmente tem. Vamos ver. 2. Futuro próximo. Você vai estar mudando a direção da sua vida. Você vai estar indo num caminho melhor. Você vai ter duas opções. Você vai ter a opção de conhecer gente e você vai ter a opção de ou mudar o seu trabalho, mudar de casa, mudar de caminho. Você vai ter opção, tá? Agora, no futuro muito próximo aí, preparem para alguns de vocês até mesmo talvez planejar um passeio, uma viagem, alguma coisa assim. Tá? 2 de paus. Você vai ter que... Você está num momento onde você está manifestando alguma coisa e essa manifestação vai levar você numa direção diferente. É hora de você mudar a direção do seu barco. Tá? É hora de você mudar a direção do seu barco. Áries, ou Áries no mapa aqui. Até agora nós temos Áries, Gêmeos, Capricórnio, Escorpião, Sagitário, tá? Aqui você pode estar pensando muito sobre alguma coisa, o que fazer. Você vai ter que tomar uma decisão. Aqui tem caminhos, tem planejando. Eu vejo muito forte aqui planejando uma mudança. É como se vocês tivessem... Alguns de vocês vão ter que mudar de cidade, de casa, de alguma coisa assim, de emprego. Tá? Vocês vão ter que mudar, tá aqui. E eles estão falando... se você pensar muito, você vai arrumar mais problema para a situação. Tá? Vamos ver a sua energia. Vamos ver como que tá a sua energia. Ás de copas. Sua energia. Aqui tem um novo amor, uma nova pessoa. Aqui tem uma nova casa. Aqui para alguns de vocês pode até ser um filho. Viu? Aqui tem um sentimento, um novo amor. Pode ser o amor por uma nova casa, por uma nova cidade, um novo trabalho, um novo filho, uma nova pessoa. Tá? Aqui tem um novo amor. Tá chegando aí na vida de vocês. Esse é o ambiente, esse é você agora. Você se prepara, você vai estar, em breve você vai estar sentindo essa sensação de mais bem-estar. É como se o universo estivesse trazendo para você um presente. É como se... Aqui engraçado que é como se você estivesse passando por mais uma prova. Né? Porque nós temos o diabo aqui. É como se você estivesse passando por uma prova final, tá? Tá assim, tá virando a esquina, tá virando uma página, uma prova final. E vocês aqui, ó. Vamos lá. O ambiente de vocês, vamos ver. Eita, criança forte aqui, viu? Melancolia. Alguém aí tá voltando para casa? Alguém aí tá voltando com alguém do passado? Alguém aí tá com um relacionamento amigos, como é que fala? Amizade colorida.
alguns de vocês aí, viu? Amizade colorida aqui pra vocês. Alguém aí. Ou alguém tá voltando pra casa, morar onde nasceu, ou alguém vai fazer um passeio aí. Aqui tem uma melancolia, aqui tem alguma coisa do passado, tem alguém voltando, tá? Você também pode estar se relacionando com alguém aí que pode ter uma pequena diferença de idade entre vocês. Aqui tem uma visita, pessoal. Vocês vão estar recebendo uma visita de alguém aí nesses próximos dias. E tem muita coisa aqui de um relacionamento que começa casual. Amigos, como é que fala? Amizade colorida. Um relacionamento que começa casual e depois fica mais forte. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês estão aqui nessa energia. É um novo amor. Então, o que eu vejo aqui para muitos de vocês, muito forte essa questão de um relacionamento casual. Vocês conhecendo alguém ou vão conhecer alguém e se desenvolve para alguma coisa mais forte. Devagar, gradativamente, né? Qual que é o medo de vocês? Ai, caramba, o medo. Sage, vocês não são pessoas que gostam de briga. Vocês não são pessoas que, pelo contrário, vocês são tão bem-humorados. O medo de vocês é encontrar pessoas que vão colocar vocês para baixo. Sabe? O medo de vocês aqui de repente vocês não querem encontrar pessoas que vão colocar você para baixo, que vai, sabe, que vai trazer vibração pesada, sabe, mais negatividade, gente que chega querendo tirar proveito. Tá? Eu acho que eu vejo que vocês é o momento de vocês fugir de gente com agenda. Ah, eu vou ficar com você porque eu quero isso. Ah, sabe, não. Sim, todo mundo beneficia nos relacionamentos, né? Mas não tem que se beneficiar. Eu vou ficar com você porque eu quero isso, né? Então tá aqui, ó. É isso que vocês estão correndo. Vocês podem ter lidado aí com muita gente com interesses demais, querendo tirar proveito, com mentiras, manipulação. Tá? É isso que está saindo da vida de vocês. Tá? Gente negativa, gente vingativa, gente que quer. Tá? E no futuro, vamos ver. Ok, no futuro, 5 de ouros. É muito importante que vocês. Eu falo isso porque vocês têm aqui o 9 de paus. Muito importante que vocês não percam o foco, que vocês não percam a fé, que vocês não deixam de seguir, tá? Aqui, eu vou esclarecer essa carta. 5 de ouros. Você sabe o que eu tô vendo aqui? Eu vejo vocês fazendo, sabe o quê? 5 de ouros é uma carta que fala de... É uma carta que fala de... um pouco sem dinheiro, ou me sentindo um pouco perdido, alguma coisa está faltando, né? Com saudade de alguma coisa ou de alguém, né? Sentindo falta de alguém, né? Inclusive vocês têm 2 cartas aqui. Eu vou esclarecer essa carta. Para mim aqui eu vejo assim, ó, é como se vocês estivessem fazendo um investimento financeiro, tá? Que vai deixar vocês talvez um pouco aí meio assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir porque tá um momento bom. Mas depois tem que continuar trabalhando. Mas vamos ver, deixa eu esclarecer essa carta. O que é em relação a... Ok. 6 de ouros. Alguém aí... Ok. Alguém aí tá meio afastado. Alguém aí vai se afastar um pouco. 6 de ouros. 6 de ouros fala de... fala de dar pouca. O 6 de ouros fala de migalhas, né? Aqui eu posso ver que assim, que tem alguém que pode estar um pouco afastado, que não está mandando muita mensagem, que provavelmente vocês estão sentindo a falta dessa pessoa, tá? Pode ser aqui, pessoal, a questão do diabo, né? Do assédio. Essa pessoa... Ok, deixa eu esclarecer mais essa carta, peraí. Deixa eu esclarecer mais aqui, peraí. Vamos ver. Ok.
Os enamorados. Ok, aqui tem uma questão de um relacionamento, alguém no futuro próximo aí. Não briguem comigo, eu só sou o mensageiro, tá? Aqui tem uma questão de alguém, essa pessoa ela pode até desaparecer nos próximos dias aí. Eu vou falar assim, 1 semana, 6 dias, tá? 5 a 7 dias, tá? Nós temos muito número 6 aqui. 66 pode significar alguma coisa para vocês. Alguém aí vai dar uma desaparecida, tá? Alguém aí vai dar uma desaparecida, vai dar migalhas. De repente, se você fala com essa pessoa, se você fala com essa pessoa todo dia ou uma vez por semana, eu vejo uma pessoa dando uma afastada, tá bom? Porém, nós temos os enamorados aqui. Os enamorados é uma carta que fala de amor, de estar apaixonado, de repente é uma pessoa que pode estar se afastando para poder resolver alguma coisa ou ter mais clareza em relação a alguma coisa, tá? Tem aqui, ó, é como se você dá um choque nessa pessoa. Nós temos o diabo. O diabo é uma carta que fala de apego, fala de desejo, fala de, né, de medo, de alguma coisa dar errada, né? Então, aqui eu vejo assim, alguém se afasta, nós temos gêmeos forte aqui também, tá? Alguém se afasta, tá? Mas é alguém aí que com certeza vai querer voltar e trazer novas notícias para vocês. Tem alguém que tem que fazer uma escolha aqui, pessoal. Eu vejo alguém se afastando da energia de vocês porque tem que fazer uma escolha, tá? Só que essa carta aqui saiu para vocês. Tá? Essa carta aqui indica que vocês aí tem, com certeza tem um nível de significado na vida dessa pessoa, tá? Muito significado na vida dessa pessoa. Sim, tem alguém aí que vai se afastar um pouco porque tem que tomar uma decisão, porque tem que fazer uma escolha, tá? Mas é alguém que volta, tá aqui. Fortes gêmeos, tá bom? Sage, essa foi a sua leitura. Muito obrigada, boa sorte, fiquem com Deus e até logo.